Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estou gravando de manhã. Alunos do segundo ano, segundo bimestre, apostila. Nós vamos trabalhar história. O tema é o iluminismo, ok? Iluminismo, que é uma ideia que surgiu para dividir, entre aspas, democratizar o poder ou tirar o poder absoluto. E as relações de poder eram exercidas na Idade Média, principalmente por três pilares, né? A igreja, os monarcas absolutos, os reis que centralizavam o poder nos estados nacionais, na ideia de estado nacional, e a burguesia que usufruía de parte desse controle, que para a burguesia no começo foi importante, centralizar moeda, leis, né, regras, pesos e medidas, tudo isso para que pudesse expandir o comércio e os negócios. Então, primeiro surgiu essa ideia de Estado absoluto, né, onde o Luís XV sempre falou assim, né, na França lá, o Estado sou eu, né? Eu sou o Estado, mostrando um poder aí absoluto. Acontece que também existiam outras questões sociais que envolviam, por exemplo, o controle da educação, o controle moral, era todo exercido pela igreja e a igreja tinha o controle da alma e também acabava controlando as pessoas. A priori, as ideias iluministas iam beneficiar o rei. Beneficiar porque a igreja já estava tendo muito poder, até indicando reis, né? Pois bem, e a ideia iluminista vai surgir da ideia de que é preciso, primeiro, descentralizar o poder. O poder deve ser compartilhado porque a sociedade tem outras pessoas, tem outros aristocratas agora, né? Não tem mais só a igreja e o rei. A burguesia se expandiu de tal forma, ainda tem ainda o que? Os trabalhadores, esses, porém, serão ouvidos, mas ouvidos como é que é? Oh, eu queria falar, né? Então, mas a ideia iluminista primeiro foi questionar a igreja, né? Porque se a igreja pregava que o pobre ia para o céu, e se a igreja pregava um monte de prática de solidariedade, respeito e de justiça, porque era aí? Porque a igreja precisava de tanta terra e tanta grana. E aí também eles precisavam o quê? Das ideias iluministas lá, né? Das ideias da renascença, né? Do renascimento, que é o homem como, né, ser a ser estudado. O homem vai se humanizar, vai deixar de ter que se arrebentar aqui só para ganhar um céu ou despenalizar, mas o homem precisa organizar uma sociedade mais interessante, onde a ciência vai exercer um papel bacana. Então os iluministas, eles são os primeiros a investir durante 7 anos. Eles investiram num famoso livro chamado Enciclopédia, você já deve ter ouvido falar. As enciclopédias são a maneira que os iluministas criaram para contrapor o poder dos outros. E lá eles divulgavam o que? As ciências, a medicina, a filosofia, a sociologia, as artes, né? Mas basicamente a filosofia, a medicina, a astronomia e as artes. A partir dessa ideia vão surgir vários filósofos e que vão defender a ideia iluminista. Um deles, o Montesquieu, ele vai escrever um livro, O Espírito das Leis. E nesse livro ele vai pregar, você já estudou isso lá no 7º ano, a divisão do poder, né, em três. Por quê? Porque 2 forma a maioria, 3 divide e aí você democratiza, ok? E um só vira absoluto e conservador e vai querer julgar, se acordar de mau humor ou de bom humor muda as leis, vai fazer leis e isso não interessava para os iluministas. Enfim, os iluministas queriam o quê? Participar, promover um pouco mais a cidadania e principalmente as ciências, mas dividir o poder absolutista do rei tirano. Por quê? Porque o tirano, o ditador, não precisa ser só num sistema absolutista, não.
na democracia, às vezes os ditadores surgem e depois não querem largar o poder também. Enfim, essas ideias iluministas, elas vão permitir que você tenha escola, por exemplo, aí, que existam as leis. Então, existem algumas predisposições para que as coisas funcionem. A primeira delas é esse espírito das leis, onde quem governa não pode julgar. Quem julga não pode ser quem acusa, né? Quem julga tem e também não pode ser quem vai governar. Então vamos separar. Um vai recolher os impostos e administrar, outro vai pegar as leis que vai ser feita por representantes da sociedade e do povo, e aí todos eles participam, né? Que serão os parlamentares, né? Que é o poder legislativo. Os legisladores são os que fazem leis. Então o executivo, o legislativo e o judiciário pode fazer lei para julgar você? Não. O judiciário tem que pegar a lei que o legislador escreveu, que o legislador combinou com o povo, ou representou o povo, escreveu lá no parlamento, onde parlamentar é falar, e lá essas leis foram votadas por todos, e essa lei vai para um livro chamado Constituição, e nessa Constituição o juiz tem que pegar a Constituição e ler a lei que foi criada por nós, que você concordou em tese, é assim que deveria ser, e aí ele vai te julgar baseado nas leis que o parlamento fez, não na lei que ele fez. Então você percebeu? O judiciário não vai fazer a lei para te julgar, ele vai cumprir a lei que você, através dos seus representantes, votou e combinou. O governante, o executivo, não vai nem julgar e nem vai fazer leis, ele vai governar. Governar, ele também vai cumprir leis, vai recolher os seus impostos e vai governar para todos, fazendo obra, criando serviço de saúde, educação. E esses governantes podem ser a nível nacional, Brasil, a nível estadual, São Paulo, onde você mora, e a nível local, Nova Odessa, Americana, dependendo de onde você mora aqui na nossa região, na sua cidade. Ok? Então, essa é a ideia iluminista. Então, o iluminista veio para iluminar, para dizer para o homem que ele tinha mais coisas, que ele podia observar, deixar de ser assim, alienado, tapado, mas que ele podia, né, exercer isso. E aí a cidadania é importante, que você estudou lá atrás, né, a polis na Grécia. O cidadão é aquele que participa das leis, é aquele que exige que as leis sejam cumpridas. E cabe ao judiciário, né, julgar isso, e cabe ao parlamento fazer novas leis, e cabe ao governante e a todos obedecer as leis, mas as leis têm que ser discutidas com você. E aí a gente vai cair na democracia, né? Bom, pois bem, então, as ideias iluministas, elas vão surgir assim de uma maneira muito forte. Por quê? Porque elas vão ser financiadas pela burguesia que não aguentava mais o rei, né? O rei falando tanto sobre e governando do jeito que ele queria e com o humor que ele estava, né? Então agora nós vamos aí pegar a página 79, tá vendo aí? 79, a situação de aprendizagem é o iluminismo, tá aqui, tem. E aí você vai fazer essas atividades até a página 80. Nós vamos dar uma passadinha nas atividades aqui para você ver, tudo bem? Página 80, vamos centralizar bonitinho aqui para você ver. Legal? Então vamos lá ver rapidinho o que está pedindo aqui. Ó, então, vamos estudar o iluminismo, que eu já falei para você, é um movimento burguês e intelectual. Por que era burguês? Porque pobre estudava nessa época, gente. Já estamos falando do século 17 e 18. Os pobres não estudavam. Quem tinha um pouco de leitura e acesso a livros era só a aristocracia, só os ricos, né? Ok? Então, vai se iniciar na Europa no século 17 e 18 e continua servindo de base política para as instituições representativas dos dias atuais. Acabamos de falar para você aí do poder executivo, legislativo e judiciário, que é o poder político que norteia todas as ações do nosso dia a dia, até dessa pandemia de vacina, de usar, de não usar, de ter escola, não ter escola, né? De emprego, renda. Então, atividade é leia o fragmento abaixo e responda no seu caderno, está aqui, ó.
Uma das principais ideias do pensamento iluminista é a obediência às leis e à vontade geral. Então presta atenção. Não é o desejo meu, mas tem que ser o desejo da maioria. Então a ideia do iluminismo é ouvir a todos, porque aí se a maioria concordar, vai ouvir a minoria também um pouco, vai conseguir democratizar isso, né? Porque quando é a vontade da maioria, você deve ter visto já lá no Stuart Mills o utilitarismo, quando é a vontade da maioria, a maioria se sobrepõe e aí você consegue fazer uma harmonia maior de governança, né? Então está perguntando do pacto social, que o governo tem que fazer um pacto social, lógico que através das leis, né? Em outras palavras, o povo sendo o único detentor da soberania que você exerce através do voto, sabia? E as pessoas não valorizam o voto. Foi uma luta dos iluministas para conseguir ouvir as pessoas, escolher representantes. E uma delas é o voto, e hoje muita gente não valoriza, né? O poder que você tem de contratar e demitir de 4 em 4 anos agora no Brasil, algum tempo já, e de você escolher quem de fato representa aquilo que você pensa de mundo e a sua classe social. Você é o quê? Você vai escolher alguém que vai fazer leis para o rico se dá bem, para o pobre se dá mal, ou você é pobre, vai fazer leis que equilibre a diferença entre pobres e ricos, né? Bom, muito bem. Ele vai perguntar assim, depois que você lê esse enxerto, você consegue identificar a aplicação desse princípio iluminista na sociedade em que você vive hoje? Tem ideias iluministas aí? Já acabamos de falar alguns. B. Quais comportamentos são necessários para a manutenção deste contrato social entre o povo e governante? Então presta atenção que isso é muito importante, né? Está perguntando que comportamentos. A lei tem que ser exercida por todos, mas a lei não pode ser feita por um, para que todos cumpram. Então pensa bem nisso na hora de você responder um governante que arrecada os impostos e não devolve para você serviço de saúde, segurança, educação. Para que ele está governando? Não faz obras, não é? Não é verdade? Enfim, tem algumas coisas que você paga imposto para ser devolvido de volta. A polícia, ela não foi feita para prender você, a polícia foi feita para conter. Quem prende é o Poder Judiciário. Você tem direito a advogado, a defensor público, tem algumas coisas que tem que funcionar, tá? E como que nós vamos manter esse contrato social, né? Como é que é feito isso? O contrato social, não se esqueça que é um livro, é um código de leis que está na Constituição Federal, Estadual e Municipal, mas significa o quê? Leis que todos devam cumprir, tá bom? E a C, e você, como manifesta esse comportamento na sua escola e comunidade, esse comportamento para manter o contrato social? Por exemplo, você pode chegar na escola e tirar todo mundo da fila e passar na frente? Você pode quebrar a carteira? Você pode estragar o banheiro? Você pode sujar o chão? Você pode entrar e sair a hora que você quer? Né? Entende o que o professor está falando? Tem algumas normas. Por que tem normas? Essas normas existem porque é só você que frequenta a escola, é só você que está na sala de aula. E aí na sua casa, tem contrato social entre você, seu pai e sua mãe? Pode qualquer um entrar na sua casa? Pegar a panela, abrir, comer tudo a mistura, abrir a sua geladeira, deitar na sua cama, né? E a limpeza da casa? Existe um contrato social entre vocês? Entendeu o que é o contrato social? Algumas normas que às vezes não precisam estar escritas, né? Então, conscientes, tá bom? Ok? Então, essas 3 atividades. Atividade 2, leia o fragmento abaixo e responda em seu caderno. Luís XV da França, acabei de falar dele, ele disse uma famosa frase, né? Lectat ex moi, né? Lectat ex moi. Eu sou o Estado. O Estado sou eu, na realidade. Indicando que ele personificava o poder político da França. Ok? Olha que coisa, né? Lembra até alguém aqui, né? Então aí vai ter as questões aqui, ó. Ao se declarar ser o próprio Estado, Luís XV manifesta com clareza a ideia de concentração do poder político. Pequeno ditador, né? Um dos princípios do absolutismo. Construa com suas palavras uma definição para essa ideia. Concentração do poder político e o Estado sou eu.
Fala aí o que você acha de pessoas que pensam assim, se isso é bom ou ruim, tá bom? Beleza? A B. Alguns teóricos do iluminismo se destacaram pela defesa da fragmentação do poder político. Acabei de falar para você do Montesquieu, mas tem outros, tá? Outros, inclusive, na medicina, outros, inclusive, em outras áreas da ciência, que foi muito importante, né? Na área da educação, tá? Reflita e descreva quais são os benefícios dessa proposta para dividir as atribuições do Estado para as várias esferas de poder. Né? Qual a vantagem de você tirar o poder de uma pessoa só, que vai fazer lei, vai governar, vai executar as leis, para que esse poder seja exercido por outras pessoas? Tem alguma vantagem ou você concorda que uma pessoa só deve exercer todo esse poder? Tá certo? Você é democrático ou você gosta de um Estado democrático plural ou você gosta de um Estado centralizado que tem um imperador? Então, quais as vantagens e desvantagens? Uma delas, eu penso que um só para ouvir a todos é meio complicado, né? Para que todos sejam ouvidos é necessário que tenha mais gente ouvindo para poder melhorar as coisas, né? Porque se tiver um só ouvindo, vai que ele não quer te ouvir, né? Então, tá bom? Então, beleza. Então, é isso aí. Depois a C. Você consegue observar a teoria iluminista da divisão dos poderes aplicada à sua cidade? Aí, se é de Nova Odessa ou de Americana, na sua cidade. As ideias iluministas são aplicadas aí? Você percebe isso? Tem algumas instituições diferentes aí? Ou é só uma? Entendeu a minha dica aí? Né? Ou no Brasil. Você acha que esse arranjo é mais adequado para esses espaços? Justifique. Você acha que a maneira que está organizado o Brasil, o Estado de São Paulo e a sua cidade, né? O prefeito, o vereador, né? Nós estamos falando do poder político, que são essas pessoas que existem, o prefeito, o vereador e o fórum aí na cidade. Você acha que é suficiente ou seria necessário outras coisas? Sim, não, justifica aí, tá? E se você vê aí essas coisas funcionando na sua cidade, ok? Então, atividade 3 da página 80, para finalizar, você não vai fazer a 3, não vai fazer porque não dá para fazer sozinho. Você pula a 3, ok? Só que vão ter que fazer no retorno. E a atividade 4, você já observou que durante o período eleitoral, os candidatos aos cargos políticos vai ter, viu? Agora em novembro mudou a data, você viu? Aí na sua cidade vai ter. Passam por um processo de propaganda das suas ideias e propostas de governo. Você já observou que o candidato a vereador ele já disse que vai fazer, por que ele pretende trabalhar, o prefeito, o que ele pretende fazer. Então tem um período de propaganda, a gente chama de propaganda eleitoral, no rádio e em papéis, porque se a sua cidade não tem TV, não tem na TV para prefeito e para vereador. Se tiver, tem também, mas normalmente acontece isso para governador de estado. Não vai acontecer isso agora vai acontecer eleição aí no seu município, você vai escolher prefeito ou vereador. Já parou para perceber que você não escolhe o juiz? Interessante, né? Não é verdade? Por quê? Porque ele não pode ficar atrelado às vontades políticas, ele tem que ficar atrelado a cumprir a Constituição para todos e não só para os ricos. E não só para os políticos. Ele tem que ler ali o que os políticos fizeram, porque você pressionou e exigiu, ele tem que cumprir aquela lei. Não é o que ele pensa de mundo, é o que está escrito. Percebeu? Ao juiz não cabe a ele fazer leis ou dar pena ou penalizar alguém se ele gosta ou não gosta das pessoas, é porque ele pensa um mundo diferente de você. Não, eu tenho que cumprir a Constituição. Ao juiz não cabe vontade política, ao juiz cabe vontade com as leis que já foram feitas pelo parlamento. Tudo bem? Então aí você vai finalizar, né? Então essas propagandas de proposta de governo que eles fazem agora no período eleitoral, essa é uma etapa bastante importante para que os eleitores conheçam, escolham e posteriormente cobrem ações do governo. Guarda o panfleto, é crime mentir, sabia? Um administrador público, ele não pode fazer fake news. Ainda bem, né? Porque enganaram você aí nas eleições passadas, principalmente o presidente da República, governador, falaram um monte de coisa, na hora de fazer é diferente.
cara não pode falar coisas para você que ele não pode fazer. O dia que um candidato a vereador chegar para você e falar assim, ó, tá vendo esse rio aqui, ó? Nós vamos canalizar esse rio, vamos fazer isso. O vereador não faz obra, quem faz obra é prefeito. Ele pode falar, eu vou pressionar o prefeito para ver se sai uma obra. O vereador faz leis e fiscaliza se o prefeito está gastando seu dinheiro nas execuções das obras, consertando rua, água, esgoto, fornecendo professores e merenda e material na escola municipal, pintando ruas, cuidando da praça, né? Cuidando das pessoas que têm fome, né? Dando assistência, né? Cuidando do postinho de saúde, tá vendo? Isso é o prefeito que faz. O vereador fiscaliza se está fazendo, se o prefeito está fazendo isso. E o juiz pega o que o vereador pesquisou e o prefeito não está fazendo, que é através da denúncia, né? O juiz pega e vai, né, perguntar para o prefeito, e aí, prefeito, como é que é? O senhor está descumprindo a lei, eu dou um prazo para você cumprir. Aí o juiz ajuda, tá vendo? Mas baseado na Constituição. Muito bem, então esse processo de propaganda política é muito importante. Aí você vai responder, a partir dessa afirmação, responde os questionamentos, tudo no seu caderno, tá? Não esquece de mandar para mim no Google Classroom. De acordo com o que você estudou, qual é o princípio iluminista relacionado à soberania que garanta o bom funcionamento dessa lógica eleitoral? Tá vendo? Qual é o princípio iluminista? Tenta identificar aí. Será que é da informação? Será que é da democratização? Será que é do plural, né? Será que é da divisão do poder? O iluminismo pressupõe alguns princípios, né? A lei deve ser cumprida por todos, a lei deve ser feita por alguns, né? A lei deve ser executada por alguns e o orçamento deve ser executado por outros. Mas cabe a quem? À sociedade aprovar, não esquece, da vontade geral da maioria, beleza? Ó, vontade geral da maioria. B, explique as atribuições de cada um dos poderes. Será que você aprendeu no 7º ano? É só você pesquisar poder executivo, legislativo e judiciário, bem como o papel de cada um deles na democracia hoje. O que faz o poder legislativo, o que faz o poder executivo, o que faz o poder judiciário. É uma revisão já de 7º ano. E C, agora elabore um panfleto a qual você é o candidato. Ok? Então, você é o candidato a prefeito, a vereador, não pode ser candidato a judiciário, que o judiciário tem que fazer concurso público, tá bom? Então, vai lá, prefeito ou vereador, escolhe o que você vai querer ser, e aí você vai fazer a capa do seu panfleto, e no verso, ou seja, na outra folha, você vai fazer as propostas que você pretende trabalhar, ou as propostas que você pretende executar. Beleza? As leis que você pretende fazer, ou as obras que você pretende fazer aí na sua cidade de maneira ponderada, porque não esquece que é o dinheiro do contribuinte. Não esquece também que você tem que abastecer 3 coisas fundamentais: saúde, educação e segurança. As outras obras vêm depois. Pensa sempre nisso, tá? Você percebeu agora? Sem saúde pública, complica a vida até de pobres e ricos. Sem segurança, não tem jeito para pobres e ricos, tá vendo? O governo para todos. E sem educação, complicou, né? Sem educação você não tem nada. Você não aprende a ler, não aprende a escrever, não aprende a lavar a mão, não aprende a procurar saúde, não aprende a propor leis e fazer as leis serem cumpridas, ok? Beleza, é isso. Abraço. Me entregue no Classroom, páginas 79 e 80. O iluminismo. Viemos para iluminar, viemos para esclarecer, viemos para explicar e você entender. E viemos fazer uma aula onde o princípio é que todos aprendam e que todos participem. Abraço, tchau. Esse é o princípio do iluminismo.